Bom, hoje nós vamos responder mais uma pergunta dessas que nós vimos nas redes sociais e achamos que vários escritores podem ter, que é sobre capítulos, como dividir a sua história ou o seu livro, de qualquer maneira, pode ser uma não ficção, em capítulo. Eu vou começar explicando da não ficção, porque eu acho que é mais simples. Nós já falamos da não ficção aqui, que é aquela regra que a gente aprende ainda na escola, né? De apresentação, desenvolvimento do tema e conclusão. Agora, por que eu estou falando isso? Então vão ser 3 capítulos. Se for pequeno, sim, né? Se for uma redação, uma coisa, então com 3, 4, 5 partes, então, a apresentação do tema, desenvolvimento, conclusão. Se tiverem subtópicos, você vai colocar cada um desses subtópicos, certo? Da apresentação, do desenvolvimento e da conclusão, vão ser capítulos. E a mesma coisa funciona na ficção, que é o seguinte. Então, você imagina basicamente o quê? Todo capítulo, ele é um pequeno arco de história. Então, você imagina que a história é um grande arco, né? A jornada do herói, ou a jornada lá da história. Só que ela é feita de pequenas ações e reações, e essas reações criam consequências, né? E essas ações e reações são a definição do primeiro capítulo, de capítulos. Então, alguma coisa acontece, o personagem reage, entendeu? Fim do capítulo. O personagem age de uma maneira, isso gera uma repercussão, fim do capítulo. Então, isso quer dizer o quê? Que no capítulo seguinte você não vai mais estar falando daquilo, né? Então, por exemplo, isso pensando, né, dentro de uma história cronológica. Isso pensando dentro de uma história de estrutura simples, né? O que é uma história de estrutura simples? É uma história cronológica. Então, vamos imaginar, certo? Eu vou começar uma história em que um garoto, uma criança, vai para a escola. Então, esse é o primeiro dia de aula dela, né? Então, pode ser que seja ela a primeira vez que ela vai para a escola, né? Ou um ano novo, ou uma escola nova, tanto faz. Então, o que você vai ver? Ela vai se vestir, ela vai tomar café, ela vai preparar as coisas, né? Ela vai ter todos esses sentimentos, né? Toda a ansiedade, tudo que de novo vai acontecer, se ele vai encontrar novos amigos, como é que vai ser, tudo isso. E ela sai, né, com a mãe ou com o pai para esperar o transporte escolar. O transporte escolar está chegando. Fim do capítulo. Por quê? Porque no momento, você percebe que esse arco de história, que é inicial, antes dele encontrar qualquer amigo, acabou. Né? No momento que ele entrar no transporte escolar, vai ter mais crianças, vai ser a primeira interação da criança com os seus futuros colegas. Outro capítulo. Quando ela chegar na escola, mais um capítulo. Então assim sucessivamente. Então, como eu falei, estrutura simples, cronológica. Qual é a diferença disso? A diferença disso é quando a estrutura é composta. O que é uma estrutura composta? Então, uma estrutura com mais de um ponto de vista. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, o ponto de vista era da criança, né? Você pode ter, por exemplo, o que eu chamo de jogo xadrez, né? Que é um herói e um vilão. Então, um capítulo vai ser o que o herói está fazendo, o capítulo vai ser o que o vilão está fazendo. Então, todo capítulo vai terminar com uma ação sendo feita e o capítulo seguinte vai mostrar a reação de quem está fazendo oposição. Então, se o vilão fez alguma coisa, o herói vai ter que reagir. Se o herói fez alguma coisa, o vilão vai ter que reagir. Se você tem muitos coprotagonistas, então, por exemplo, no Guerra dos Tronos é assim, você tem vários personagens que são protagonistas, ou seja, que é apresentado o ponto de vista deles, né? E cada personagem está contando uma parte dessa história em um capítulo. Né? Então, assim, eu vou falar do personagem X, depois do Y, depois do Z, depois do W, depois do X, depois do Z. Então você vai vendo o desenvolvimento da história, a criação do mundo através lá de todos os personagens. Um outro tipo de estrutura compostas
a estrutura é composta por tempos diferentes. Então imagina que naquelas histórias de aventura, o pessoal fala, você tem que começar da ação. Então você vai pegar uma história ali, pegar uma parte do meio da sua história e colocar no começo. É a ação. Aí, foi o capítulo, né? Terminou a ação, a ação termina num cliffhanger, já vou explicar o que é isso. Né? Você explica, né? Você tem um capítulo explicativo. Então você imagina assim que, digamos, você tenha 10 capítulos. Você vai começar do 5, meio da história. Então é 5, 1, 6, 2, certo? Até que você, o último capítulo explicativo vai ser o 4 e o último capítulo de ação, né, vai ser o último mesmo, então o final. O que é o cliffhanger? Cliffhanger é quando a ação começa e você termina, né, com ela pela metade sem saber o que vai acontecer. Por quê? Porque no momento que você cria essa situação, você deixa o leitor curioso, né? Assim, o pessoal chama na beira do abismo. O leitor fica curioso com o que vai acontecer a seguir. Então você imagina, por exemplo, um policial, né? Então um policial, ele acabou o turno dele, ele foi lá, tomou banho, se trocou, colocou a roupa dele normal. Em vez de ele colocar a arma dele na cartucheira, ele colocou a arma dele na mochila e colocou a mochila nas costas. Então, normal, você nem percebe isso, né? Ele sai da delegacia, anda um pouco lá, ele dá uma olhada ali, tem uma ruazinha lá, lateral, né? Um beco, alguma coisa assim, e tem um cara sendo roubado. E ele viu. Ele falou, eu sou policial, mesmo tanto de folga, eu vou lá. E ele põe a mão na cartucheira dele e lembra que a arma dele está nas costas. Então, imagina, ele vai ter que tirar a mochila, abrir a mochila. Então, você parou, caramba, né? Ele deixou a mochila, a arma na mochila. Então, assim, não vou dizer que o policial faria isso, não faria isso, só estou dando um exemplo hipotético, entendeu? Do cliffhanger. Então, assim, ele ia lá, né? Ele começou a seguir para o beco quando ele lembrou que ele colocou a arma na mochila. Acabou o capítulo. Por quê? Porque você deixou o capítulo num ponto, o leitor olhou e falou, caramba, e agora? O que vai acontecer? Ele vai pegar um pedaço de pau, né? Depois então, no capítulo seguinte, né, você vai mostrar isso. Então esse é o ponto do cliffhanger. Então esse é o conceito do capítulo. O capítulo é uma pequena parte da história, um pequeno arco da história que vai acabar. Então, por exemplo, você vê muito isso em histórias do Harry Potter, né? A autora quer mostrar como é que era, sei lá, o Dia das Bruxas. Dia das Bruxas, então eles vão lá, comem, e então, acabou. Enfim. A próxima coisa que acontece é no Natal. Então você quer mostrar lá, você trocou o capítulo. Por quê? Porque você teve uma sequência de meses em que não aconteceu nada de importante para a história, então você não pode colocar o Dia das Bruxas e o Natal junto no mesmo capítulo. Você pega o capítulo do Dia das Bruxas, mostra tudo como é que é, toda a brincadeira, tudo não sei o que, depois né? Passou muito tempo, não sei o que, é o Natal. Quer dizer, porque é um outro arco que está acontecendo, né? É um outro festejo, é uma outra coisa que vai acontecer. Então, de repente, um outro livro, eles vão lá para a cidadezinha comprar doce, não sei o que. Então, tem outras coisas acontecendo. E é isso que define a questão do capítulo, né? Agora, falando o Wattpad, para quem não conhece, é uma rede social de escritores e leitores, evidentemente, né? O objetivo do Wattpad é mostrar a sua história, né, para os leitores de graça. Então você vai lá, você gosta de policial, você vai para policial, você gosta de ação, gosta de ação, você gosta de hot, vai buscar hot, né? Só qual a diferença? O Wattpad ele foi feito para ser lido no celular ou no tablet. Então, ele funciona com rolagem a página. Né? Não é aquela página que você, não é nem como acontece nos leitores digitais, que você tem a página mesmo. Né? Você vai rolando ela, você não consegue nem ver ela inteira às vezes, porque imagina no celular, se você for ver a página inteira, você não consegue nem ler. Então os capítulos são mais curtos. Então, em vez de você ter um capítulo, às vezes, de 4, 5, 10,
páginas, 20, 15 páginas, o tamanho do capítulo vai do que o autor quer, você tem um capítulo menor, de uma, 2 páginas, seria assim, se for escrever no Word, é uma lauda, 1.400 toques. Alguma coisa entre 1.200 e 1.500 toques. Por quê? Porque para o leitor não se perder, né? Então, é uma história, ela é mais rápida, né? Ela é mais ágil, ela tem menos apresentações, entendeu? Porque a maneira de leitura é uma maneira diferente. Mas se você for considerar, é um elemento semelhante ao capítulo dentro do Wattpad, apesar de mais curto, a história ser uma história mais enxuta, não vou dizer nem seca, mas enxuta, né? Ela é igualzinha à história ao capítulo do livro normal, né? Então assim, você pode ter um capítulo muito longo? Pode ter um capítulo muito longo. Você pode ter um capítulo mais curto? Pode ter um capítulo mais curto, 6, 7, 10 páginas. 20 páginas, 30 páginas, não é o caso, entendeu? A diferença é, você está considerando um elemento que vai de um ponto inicial até um ponto final dentro de um pequeno arco de história. Então, você imagina, como eu falei, assim, a pessoa vai viajar. Bom, qual é a primeira coisa que vai fazer? Precisa arrumar as roupas. Então, arrumar as roupas. Aí, capítulo 1. A pessoa precisa tomar um ônibus, um táxi, alguma coisa para o aeroporto. Capítulo 2. Entendeu? E você vai buscando o que está acontecendo. Ou não, né? Você pode falar assim, e ele chegou no aeroporto, ponto, acabou. Não aconteceu nada no táxi de importante e tal. Mas ele pode falar, ele tomou o táxi, ou tomou o ônibus, ou perdeu o ônibus, e o próximo ônibus é daqui a 40 minutos, e a pessoa estava atrasada, ela começou a ficar nervosa, e não sei o quê. E tudo isso vai acontecendo. Então, chegou no aeroporto, é outro capítulo. Por quê? Porque já acabou o ciclo do ônibus, né? Você foi do ciclo de arrumar suas coisas, você pegou o ciclo de ir para o aeroporto. O próximo ciclo é entrar no avião, percebe? E se tiver alguma coisa interessante na história, você vai ter o ciclo de dentro do avião, o que está acontecendo no avião. Se não tem, é aquela famosa brincadeira. O pessoal fala assim, né? O roteirista usa muito esse elemento de falar pouco. Então, o avião estava pousando, né? Ou aquela brincadeira tem muito em filme, que os protagonistas estão entrando no aeroporto com uma conversa, o avião está pousando, eles estão conversando a mesma coisa. E você fala assim, peraí, né? Eles estavam conversando isso por 12 horas? Não. Ele só está mostrando que eles voaram, então eles terminaram a conversa usando o elemento do avião, então só para terminar, e o avião pousou e acabou. Então, o que aconteceu? Acabou, saiu do avião. Próximo capítulo. O próximo capítulo vai ser, por exemplo, sei lá, mostrar os documentos, não sei o que, pronto, acabou. Próximo capítulo, você ir para o seu hotel. Então, tudo isso são pequenos arcos de história. Você pode fazer um grande arco, você pode fazer o primeiro capítulo, de casa até o avião. Pronto. De casa até o avião. Se não teve nada de importante na história, então, foi no aeroporto, o avião pousou lá no país que a pessoa foi, tudo bem. A próxima história vai ser até o final do dia. Então, ele passou pela alfândega, fez tudo isso, chegou no hotel, tomou banho. Pronto, tomou banho. Finalmente eu saí do modo viagem, né? O modo avião no seu celular. Acabou. Outro capítulo. Então, você percebe, pode ser pequenos capítulos pequenininhos ou 2 capítulos grandes, mas em ambos os casos, cada capítulo é um arco da história, ou arco um pouco maior, ou um arco bem pequenininho. Isso vai da sua escolha, mas definitivamente é um arco, né? E isso... E por quê? Né? Assim, mas por que eu preciso colocar capítulo na minha história? Para não deixar o seu leitor confuso, para facilitar a vida do leitor. Né? Então o leitor fala, eu vou ler lá até o próximo capítulo, porque eu sei que quando termina o capítulo eu não estou deixando a história pela metade. O arco foi acabado, entendeu? Então é uma facilidade para o leitor ele entender
como a gente fala, se a questão da apresentação, desenvolvimento e conclusão de história, entendeu? O que você deve fazer, até estruturando essa história nisso, para ela ser mais fácil de ser vendida, de você determinar esses capítulos para facilitar a vida do seu leitor. Né? Feito isso, você muda e dá continuidade. Essa é a importância, pequeno, grande, como eu falei, vai da sua escolha. Né? Mas tem que ser um arco, pode ser um arco um pouco maior, com arcos menorzinhos, ou pode ser arcos pequenos, né? Tanto faz. Acho que as maneiras são necessárias, é assim que funciona. Né? Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like no vídeo, compartilha com algum amigo que escreva e esteja com dúvida sobre como ele pode estar determinando os capítulos de história dele. Né? Nos siga nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, no Facebook, no Insta, no LinkedIn, né? E até a próxima.